Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Conversa Franca da noite de hoje. É um prazer estar com vocês, eu, Haroldo Martins e Alexandre Amaro. Boa noite. Boa noite, deputado Haroldo, boa noite a todos que estão sintonizados aí pela CNT e também pelas nossas redes sociais. Você pode estar aí nas nossas redes sociais, dar um like aí, curtir, mandar para os seus amigos. Se você está na CNT também, vai lá nas nossas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo, dá uma curtida lá, vamos compartilhar para que muitas pessoas hoje assistam o programa, que nós vamos falar de uma coisa muito interessante, deputado Haroldo, vigiados pela internet. Será que as redes sociais estão fazendo bem ou mal para as pessoas? Vigiados pela internet. A rede te protege, te expõe ou te manipula? É o tema do programa de hoje. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Neutralidade, privacidade, liberdade de expressão. A rede mundial de computadores, a internet, é um mundo amplo, cheio de conteúdos, lados, qualidades e defeitos. Mas como garantir a segurança nessa imensidão? Internet e privacidade combinam? Temos muitas leis que regulam a internet e dão um respaldo para os usuários e empresas. A mais recente é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei número 13.709/2018 regula as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Temos as leis. Mas como podemos nos sentir seguros de que elas serão aplicadas para nossa proteção? O advogado especializado em crimes digitais explica que esse é um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Importante lei que está em vigor no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, e que traz direitos a todos nós que somos titulares de dados pessoais. E quando eu falo dados pessoais, eu estou me referindo a qualquer informação que identifique ou possa conduzir à identificação de uma pessoa, um nome, um CPF, um endereço, um número telefônico, dentre outros, sob pena de sanções administrativas e até mesmo judiciais. De volta com vocês, um smartphone no bolso, uma Smart TV na sala, um notebook em qualquer parte da casa. Diariamente estamos rodeados por aparelhos eletrônicos que nos conectam com o resto do mundo e que justamente por isso podem estar sujeitos a invasores externos. Para Cláudio Florenzano, especialista em gestão de tecnologia da informação e fundador da Comunidade Brasileira de Sistemas de Informação, CBSI, o grande problema é a dependência tecnológica que temos em relação a softwares e equipamentos vindos do exterior. Apesar disso, ele tranquiliza. Eu recomendaria apenas a empresas, governos e figuras importantes redobrarem seu cuidado e investirem em segurança para não serem espionados por essas agências. O Google, por exemplo, monitora constantemente a localização de seus usuários através do celular e faz sugestões a partir dos lugares frequentados. O principal problema é que normalmente as pessoas não leem os termos desses aplicativos e saem aceitando tudo de forma indiscriminada. Mesmo assim, voluntariamente ou não, nossos dados e informações pessoais seguem sendo recolhidos diariamente, seja por empresas privadas ou pelos governos, nossos nomes, idades, preferências
ou até a própria imagem são arquivadas para os mais diversos fins, nem todos eles éticos. Portanto, o tema do programa de hoje, vigiados pela internet. A rede te protege, te expõe ou te manipula? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre este assunto e vamos dar o nosso ponto de vista desse assunto que muita gente não considera tão importante ou não tem dado a devida importância que o assunto merece. E o assunto é muito sério. É verdade, muito sério. E você fique ligadinho com a gente, porque muitas vezes você está aí e não sabe que está sendo sondado, vigiado ou até manipulado. Hoje nós estamos com um especialista para falar sobre esse assunto, que é o Tauan Santos, e ele vai contar para a gente. Tauan, é verdade que o celular nos ouve? Não. Na verdade, essa preocupação surgiu porque quando às vezes a gente está conversando com alguém, você manda uma mensagem, faz alguma coisa ali no telefone, e aí depois você abre o feed de uma rede social e aparece um anúncio com aquilo que você estava falando. Ou às vezes pode não ser exatamente naquele momento, mas alguns momentos depois você acaba vendo um anúncio relacionado. Isso não quer dizer que o telefone está nos escutando. Na verdade, as redes sociais, as plataformas da internet, elas têm algoritmos para obter para gerenciar as informações que a gente insere nelas e trabalhar essas informações para gerar anúncios personalizados para cada pessoa. Então, às vezes a gente mandou mensagem numa rede social, ou então a gente postou sobre algo que a gente gosta, ou você pesquisou algo na internet que você gostaria de fazer, e essa informação acaba ficando registrada. Então, em algum momento, quando você abre um site ou quando você abre um feed de uma rede social, aparece um anúncio direcionado a você especificamente. Mas isso não é porque o telefone está te escutando, é pela forma como você utiliza ele. Outro especialista em marketing reforça que os fluxos de automação são os responsáveis por essa espécie de monitoramento, numa tendência que só cresce para entender melhor o comportamento do usuário. Esses dados, eles têm muito valor para a empresa para entender cada vez mais o comportamento do cliente e oferecer soluções segmentadas, né? Quando um cliente ele demonstra, preenche os dados dele, ele demonstra no que ele está interessado na última semana ou no último mês e você tem acesso a isso para, de maneira não invasiva, oferecer um produto, um serviço segmentado para cada cliente, aí sim esses dados têm muito valor para qualquer negócio, né? Chegamos a 2022. Já tivemos a internet de escada, 3G, 4G e o mundo já se adapta à tecnologia 5G, a quinta geração da internet. Com tanta tecnologia e leis, podemos ficar seguros e com a privacidade em dia com a internet? De volta com vocês. Alexandre Amara, você sabe que as pessoas não imaginam e muitas pessoas deixam o seu notebook ou então o seu desktop ligado e não imagina que a câmera ou a câmera do seu computador ou a câmera do seu desktop pode estar sendo acessada remotamente por alguém e as imagens está sendo gravada e a pessoa está sendo monitorada, a sua privacidade sendo invadida sem que ela saiba, citando um das muitas coisas que as pessoas podem estar passando de insegurança na internet sem saber. E mais, né? Hoje até câmeras de segurança, elas são monitoradas. Essas câmeras que a pessoa compra em alguns lugares, como não vão hackeá-las, né? Entrar ali no IP da câmera, né? Para hackear. Porque as pessoas hackeiam até órgãos importantíssimos do governo americano, não vão entrar em uma câmera e a pessoa deixa em casa muitas vezes para se proteger, né? Deixa lá ligadinha a câmera para criança, para algumas coisas. Então hoje, no mundo, nós somos monitorados por tudo. Você sabe que aqui
em Curitiba, né, no Paraná, em algumas cidades, nós temos aí uma rede de segurança e forma-se uma rede mesmo, né, uma rede de segurança ali para o município. Então, onde ela vai, ela está sendo monitorada pelas câmeras da prefeitura, isso entra também as câmeras particulares de muitas casas. Então, hoje, graças também a essa proteção dos muitos olhos olhando para tudo, que muitos crimes e casos são solucionados, né? Porque tudo está sendo monitorado. É uma faca de dois gumes, né? É verdade. Eu me lembro que, mais ou menos uns 2 anos atrás, houve um sequestro de uma família. E a polícia conseguiu chegar até os sequestradores, conseguiu prender os sequestradores e conseguiu salvar a vida da família. Inclusive, a família pagou um resgate. Nesse caso, acabou tudo bem, não houve ninguém ferido, o dinheiro foi recuperado. Mas aí foram entrevistar o sequestrador. E os repórteres perguntaram como é que os sequestradores conseguiram obter informações acerca da família, a hora que saíam, a hora que chegava, para onde iam. E o sequestrador disse o seguinte, que foi uma coisa muito... Bom, é trágico se não fosse cômico, né? O sequestrador disse o seguinte, eles postavam tudo na internet. Só seguir a pessoa no Facebook ou no Instagram, né? Quer dizer, a pessoa, você vê que aí não existe nem questão da tecnologia de ser hackeado, porque a própria pessoa utilizava suas redes sociais e dizia onde estava, para onde ia, aonde os filhos frequentavam a escola. Então, os meliantes foram simplesmente, tiveram o trabalho de acompanhar as redes sociais da família, colher as informações que foram gratuitamente dadas e realizaram o sequestro. Então a pessoa precisa ter cuidado em relação a isso. Estamos todos na praia, né? Tira foto, a família toda reunida na praia e a casa dela, quem está cuidando? Vazia, Ninguém. A pessoa tem que pensar nisso. É verdade. Tem que pensar nisso. E você sabe que hoje se tornou muito comum, né? A pessoa querer mostrar nas redes sociais aonde ela está. Então, ela é manipulada por isso mesmo. Se ela não postar uma foto do seu dia, onde ela está, o que ela está fazendo, com quem ela está, ela não fica feliz. Então, ela tem que movimentar a rede e aí a rede vai sempre pedindo mais para ela e ela vai dando assim todas as informações de dados e tudo mais. E nós vemos aí, deputado Haroldo, os dados que foram vazados aí ultimamente das pessoas, né? Milhares e milhares e milhares de dados vazados aí pelo Facebook, por alguns contas e senhas. Contas, senhas e tudo mais que era para nos proteger, né? Exatamente. E essa questão de proteção, já existe uma lei para garantir a proteção e os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos internautas. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, regula as atividades de tratamentos de dados especiais, inclusive dos meios digitais, dos direitos públicos e privados, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Uma coisa que me vem aqui em mente, você sabe que hoje em dia está se tornando muito comum em qualquer lugar pedir o seu CPF. Muito comum. Inclusive existe agora um dispositivo em que o número do CPF, o nosso número de CPF vai passar a ser o número único. Ou seja, esse número vai servir também como nosso RG. Então vai ser um número de pessoa física, como vai passar também a ser um número de identificação. Esse número que antes era basicamente ou supostamente utilizávamos com determinada reserva, a lei dizia que era obrigado que aquele órgão ou quem quer que fosse que pedisse o número de CPF da pessoa teria que garantir o sigilo de ter que manter aquele número guardado e como manteria guardado. Ou seja, você não pode ficar
rodando com o número de CPF jogado por cima da mesa, em qualquer lugar, em qualquer escritório, qualquer pessoa ter acesso. Então, a pessoa precisa ter cuidado. O que se faz com as minhas informações? Para que se quer essas informações? É realmente preciso as informações? E agora o CPF se transformando com um número de registro geral, então precisa-se também que manusear o número do nosso CPF como número de um registro geral, se for mais aberto, que não dê consequências do uso inadequado desses números por parte de terceiras pessoas. Ou seja, não é porque eu tenho o número do seu CPF que, se eu seja um delinquente, eu possa fazer crédito no seu nome, pegar empréstimo no seu nome, porque eu tenho o número do seu CPF. Então, as instituições financeiras têm que começar a ver o manuseio desse número não como uma forma de autorização para se assumir responsabilidade em nome de terceiros. E se eu pedir aqui para o senhor me mandar um Pix, o senhor vai falar qual é o número do Pix? Eu posso ter colocado aqui o meu CPF. E aí eu vou lhe passar o número do CPF e vai ficar registrado ali no seu celular esse número. Eu não uso meu CPF para Pix. Uso o número do meu celular, uso no endereço de um e-mail, mas muita gente usa o CPF, exatamente. Você passa a distribuir o seu CPF para quem vai te mandar Pix e a pessoa vai ter acesso. Então é o seguinte, quem utiliza de número de CPF para poder autorizar alguma coisa, não vai poder mais fazer isso, porque você tem que partir da premissa de que o número do CPF de uma pessoa já não é mais exclusividade dela. Então não pode ser o número do CPF uma assinatura digital para comprometer o nome daquela pessoa. É interessante a gente falar sobre isso, porque agora a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que proteger as pessoas. Os dados não podem ser distribuídos aleatoriamente. E quantas vezes a gente recebe uma ligação de alguém e a pessoa, da onde ela pegou o seu telefone, onde ela pegou os seus dados? Cito até um exemplo que aconteceu comigo. Eu pedi uma transferência de uma antena de uma certa de um certo nome aí, né? Canais, fornecedor de canais, exato. E aí a pessoa disse, não, tá bom, vai ser feito, e me marcou a data, né? E daqui a pouco liga uma outra pessoa dizendo, olha, nós não temos o cabeamento para fazer e tal. Eu falei, não, mas como não tem? Lá tinha o mesmo cabeamento, já tem até o cabeamento lá, não vai dar para fazer, então eu vou ter que desmarcar. Bom, fiquei intrigado com aquilo, falei, então tá bom, se não dá, então desmarca. 10 minutos depois eu recebo uma ligação de uma outra empresa, dizendo assim, olha, nós ficamos sabendo que vocês não podem aí porque não tem o cabeamento, mas a nossa empresa consegue fazer. Aí eu fiquei intrigado. Eu disse, mas de onde você pegou meus dados? Ah, foi a empresa que passou. Eu falei, mas como é que a empresa passou os meus dados se eu não autorizei? E aí tem uma lei, e citei a Lei Geral de Proteção de Dados, eu disse, agora eu quero saber quem é o nome da pessoa, você me informa, por gentileza. Desligaram o telefone na hora e não me informaram. Bom, chegou no dia marcado, que era segunda-feira, eu recebo a ligação da empresa dizendo, nós já estamos indo para fazer a colocação da antena. Eu disse, mas vocês me ligaram dizendo que não viria mais, que não dava. Eles não fomos nós que ligamos. Está tendo um golpe e toda vez que alguém pede uma transferência de linha ou uma linha e a gente marca, alguém, que deve ser alguma coisa interna, passa o contato da pessoa para essa suposta empresa que anula e vai fazer o serviço antes da outra. Então, os dados são vazados assim de uma forma muito, muito fácil nos dias atuais, né? O senhor sabe que eu trabalhei em banco e antigamente era difícil. A gente tinha lá os cartões e ninguém pegava aqueles cartões de dentro da agência. A gente tinha um cuidado com aquilo muito grande, porque ali estava a assinatura da pessoa que tinha que ser vistoriada, os dados dela, tudo num cartãozinho datilografado ali. E a gente tomava muito cuidado para ninguém pegar aqueles cartões. Era tudo muito trancado, muito sigiloso. Hoje, aqui, isso se espalha de uma forma muito fácil e rápida.
Quem nos protegerá? Daqui a pouquinho a gente volta com algumas perguntas dos nossos internautas. Inclusive, Fica com a gente. se as pessoas estão na rede social, ela pode mandar a pergunta dela também, a dúvida, né? Pode dar um like aí, você que está acompanhando a gente na CNT, se quiser, as redes sociais são essas, vai lá, faz a sua pergunta também. Até daqui a pouco. No maior reality show do Brasil, eles são vigiados. Trabalhando, A comida já tá aí. comendo, dormindo, tomando banho. E o objetivo é esse mesmo, não ter privacidade nenhuma. Não, valeu, jogo. E do lado de cá, fora dessa superprodução, será que somos vigiados? Para a pedagoga Paloma da Silva Guilherme, a internet com certeza tem o poder de observar tudo o que fazemos e desejamos. Na verdade, assim, eu me sinto um pouquinho vigiada pela internet. Já apareceu algumas ocasiões de eu estar passando por situações, ou eu quero muito uma roupa e a roupa chegar até mim. Miller, por outro lado, se sente manipulado. Sim, manipula você a compra, né? A você postar. A internet se manipula de vários jeitos diferentes. A jornalista Dayana Rodrigues tem a sensação que a inteligência artificial dos nossos celulares faz mais do que o necessário. Várias vezes que eu já comentei sobre um produto, apareceu a propaganda logo depois na rede social. Tanto que uma vez um professor da faculdade fez um teste, ele nunca tinha comentado sobre um carro, e aí durante a aula ele falou várias vezes o nome do carro. E aí, depois de um tempo, ele pegou o celular e apareceu a propaganda do carro para ele. Então, isso foi a prova de que nós estamos sendo ouvidos a todo momento. Parece até que os nossos celulares nos escutam, não é mesmo? Funciona assim. Os anunciantes sabem o que você deseja comprar por conta de uma técnica de marketing chamada retargeting. Se você usa o Facebook ou Instagram, certamente já deve ter encontrado anúncios parecidos por lá. Isso acontece através dos cookies de internet. Esses cookies são pequenos dados que os sites pedem para guardar durante a sua navegação. Eles também estão em todos os lugares, até mesmo nos nossos celulares. Aí, esses dados de pesquisa fazem todo o trabalho para quem deseja vender os seus produtos. Com o objetivo, é claro, que a gente consuma mais e mais. E nós entregamos muitos nossos desejos, o que buscamos, não apenas quando pesquisamos algo, mas também com a exposição pelas redes sociais. Eu já cansei de trocar as minhas senhas das redes sociais. Sempre aparece uma mensagem falando que alguma pessoa acessou de outro estado, outra cidade. Então, já cansei de trocar senha, me sinto insegura. Pensando na segurança e na proteção dos seus dados, a Polícia Civil de São Paulo postou em seu perfil no Instagram um passo a passo com dicas de como se prevenir contra crimes cibernéticos, já que todos os nossos dados estão na rede. Em uma outra postagem, dicas de como recuperar a conta do Instagram, caso hackeada. Será que somos responsáveis pela nossa vulnerabilidade na rede? Ou a internet é tão poderosa a ponto de não termos mais controle? Tudo bem, estamos de volta com todos neste sábado muito especial desse programa, de todos os sábados às 8 da noite. Hoje tem uma pergunta aqui, deputado Haroldo, que eu gostaria que o senhor pudesse responder. O nosso internauta mandou. Hoje em dia temos as leis. Na opinião do senhor, tem como nos sentirmos seguros de que elas serão aplicadas para a nossa proteção? Eu não coloco a mão no fogo. Não coloco a mão no fogo. É muito difícil. Você sabe aquele velho ditado que diz o jeitinho brasileiro? Você citou antes do intervalo um caso que aconteceu com você, onde de dentro da mesma empresa havia um vazamento, golpe, um vazamento de informação. Então,
É muito difícil, né? Vira e mexe, a gente recebe informação que sai nos noticiários de que vazou-se milhões de dados de usuários de não sei quem, com senha, com números de CPF, etc, etc. Então, a gente não está seguro mesmo, e ninguém pode garantir para a gente a segurança. Ninguém, porque simplesmente não tem a capacidade. A tecnologia, ela pode ser usada contra a proteção. Ela pode ser usada ao revés. Tem um lado bom e um lado ruim. E não se pode garantir. Porque quem trabalha em cima de tecnologia, o contra-terrorismo, a contra-informação, a proteção de dados, ela é mais lenta do que quem faz a coisa de uma forma negativa. Então, nós estamos vulneráveis. E tem até alguns filmes aí na Netflix, por exemplo, que mostra muito disso, né? Dos dados vazados, o Snowden, né? Acho que é o nome do filme lá, isso aí mesmo? Os dados vazados. E o cara que vazava as informações, se eu estava falando aí, eu me lembrei, ele colocava lá uma tarja na câmera do seu computador, porque ele sabe que era possível, né? Para ninguém estar vigiando em casa. Aí vem a minha pergunta, ou a pergunta que foi feita que eu estou fazendo para você. Será que somos responsáveis pela nossa vulnerabilidade nas redes, ou a internet é tão poderosa a ponto de não termos mais controle? Essa pergunta aí é meio, como diz outro, capciosa, né? Bom, temos parte dessa responsabilidade sim, né? Porque tudo depende de se a pessoa navega onde navega, o que ela faz, né? Ela vai ficando vulnerável. E aí ela não coloca ali uma proteção, né, na sua navegação, facilmente ela vai ser hackeada. Mas a internet, ela se tornou tão poderosa a ponto de não termos controle. Porque hoje em dia a pessoa está 100% dependente da internet. Hoje em dia a pessoa ficou sem sinal de internet, ela não sabe o que fazer. Ela vai pesquisar algo, ela fica sem o seu aplicativo para ir para determinado lugar, ela fica perdida. A gente vai se tornando dependente de algumas coisas. Eu confesso particularmente que, entrando no carro, eu tenho o hábito de ligar meu GPS para saber qual o caminho mais rápido, mais fácil, ou aonde não tem trânsito, ou se tem alguma informação de algo que aconteceu pelo caminho, e isso vai ficando rastreado todos os lugares por onde a gente anda. Então, eu acho que ela se tornou muito poderosa e a gente começou a ficar muito dependente da mesma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos no Templo Maior da Universal em Curitiba, participando da reunião de Fé e Milagres, ministrada pelo bispo Rafael Cavina. Nós gostaríamos de convidá-los para participar dessa reunião, para buscar a presença de Deus. Talvez você se sinta uma pessoa que alguma coisa lhe falta. Você tinha tudo para ser feliz, mas a sua vida é como se ela estivesse sendo uma película em preto e branco. Lhe falta um sabor, um gosto, uma alegria de viver. Nós gostaríamos de fazer esse convite para que amanhã você pudesse conosco vir buscar a Deus. E é importante a pessoa vir de coração aberto, né? Para ter essa experiência com Deus, não importa a sua placa denominacional, a sua religião, seu credo religioso. Venha como você está, venha para ser feliz, para encontrar a verdadeira felicidade. Às 9h30 da manhã, esta reunião especial, nesse lugar mais que especial. Rua João Negrão, 1510, no Rebouças, onde você vai ter um encontro com a verdadeira felicidade. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final do Conversa Franca da noite de hoje. Mas no próximo sábado, nesse mesmo horário, na CNT Paraná, nós estaremos de volta. Um abraço desse amigo de vocês, Haroldo Martins. Forte abraço, Deus abençoe a todos, estamos juntos. Valeu, pessoal.